De acordo com a lenda de Shameran, que se estende desde os sultões otomanos até o Seyyahat Nami de Evliya Çelebi e daí até o submundo da Itália, há acontecimentos incrivelmente surpreendentes que chegaram até mesmo a constar nos registros dos sultões. Trata-se apenas de uma lenda ou também se baseia em fatos reais? Neste vídeo que preparamos com documentos, a decisão é sua. Segundo a lenda, existe uma espécie de serpente chamada Marã. Essa espécie tem forma metade humana, metade serpente. O nome tanto do ancestral dos Marãs, quanto do soberano de todas as serpentes, é Sameran. Agora, vamos voltar à lenda e ver como aconteceu o primeiro encontro com Sameran. Um garoto pobre chamado Senchap, que vivia da extração de madeira, descobre, junto com seus amigos, uma caverna cheia de mel na região de Tsukurova, em Adana. É uma caverna estranha, que desce para o subsolo em forma de poço. Seus amigos amarram Senchab a uma corda e o descem no poço para pegar o mel. Porém, para que ficasse mais mel para eles, acabam abandonando-o ali e fogem. Senchab percebe uma abertura por onde a luz penetra no poço. Com a faca que carrega, ele amplia essa abertura e, de repente, se depara com um grande jardim, mais belo do que qualquer coisa que já tenha visto em sua vida. No jardim, ele vê uma mulher de rosto luminoso e corpo em forma de serpente. Ela é Sameran, a soberana de todas as serpentes. No final da lenda, Sameran morre. No entanto, as outras serpentes não ficam sabendo disso, pois, se descobrissem que Sameran foi morta, invadiriam a região de Tsukurova, entrariam em todas as casas e envenenariam as pessoas. Esse é o resumo da lenda. Porém, acontecimentos cheios de mistério continuam até hoje. Inclusive, os registros históricos oficiais sobre esse assunto remontam até Fatih Sultan Mehmet. Certo dia, uma delegação italiana vinda de Veneza deseja ser recebida na presença de Fatih Sultan Mehmet. A princípio, o sultão não aceita, mas quando a delegação veneziana diz: "Existe um tesouro muito grande dentro da cisterna da basílica, só podemos contar isso ao sultão", Mehmet aceita recebê-los. Os homens afirmam que há um tesouro dentro da cisterna da basílica, porém esse tesouro não consiste em ouro ou objetos valiosos, e sim em um corpo que se encontra dentro de um antigo sarcófago. Eles dizem: "Esse corpo é um tesouro tão grande que nenhum ser humano é capaz de lhe atribuir um valor. Esse corpo pertence a Medusa, a jovem de cabelos de serpente da mitologia grega. Não sabemos se Fatih Sultan Mehmet permitiu ou não que esse sarcófago fosse retirado. Mas o que sabemos é que na cisterna da basílica existe uma grande cabeça de Medusa colocada de cabeça para baixo. A escultura foi posicionada de forma invertida. Os acontecimentos cheios de mistério começam cerca de 300 anos após a visita da delegação a Fatih Sultan Mehmet. No terremoto de Istambul, em 1876, surgiram rachaduras e cavidades nos arredores da atual cisterna da basílica. Devido a essas fendas e buracos, o sultão Abdurhamit enviou funcionários para inspecionar a área e realizar reparos. Quando os responsáveis entraram no túnel para consertar os danos, perceberam que havia ali um grande sarcófago. Ao abrirem o sarcófago, o mistério estava prestes a ser revelado. As figuras esculpidas sobre ele representavam Medusa, ou seja, a mulher de cabelos de serpente da mitologia. Porém, a múmia retirada do sarcófago era um pouco diferente, pois o rosto da múmia era de mulher, enquanto o corpo tinha forma de serpente. Ou seja, o corpo se assemelhava muito mais não a Medusa, mas a Shameran, a soberana das serpentes, ou aos Marãs, seus descendentes. Após o corpo ser examinado por biólogos trazidos da Alemanha por ordem do sultão, decidiu-se que ele fosse mantido em sigilo. No entanto, o sarcófago foi exposto ao público por um período no pátio da mesquita de Fatih. Existe apenas uma fotografia referente aos dias em que o sarcófago esteve em exibição. Devido a direitos autorais, compartilhei o link da foto na descrição do vídeo. Você pode conferi-la lá.
O mais interessante é que todas as edições do jornal que relatam os documentos daquele período ainda existem nas bibliotecas de Fatih e Beyazıt. Apenas a edição referente àquele dia está desaparecida há 100 anos. No início do vídeo, eu havia dito que, além de Shamiran ser a soberana das serpentes, ela própria pertence a uma espécie chamada Marã. Em persa, Marã, que significa serpente, assim como Shamiran, tem forma metade humana, metade serpente, e é usado para se referir às mais poderosas serpentes que vivem no subsolo. Por esse motivo, o corpo encontrado na cisterna da basílica pode não pertencer a Shamiran, mas a um Marã da mesma espécie. Ao mesmo tempo, também existe a alegação de que Shamiran teria origem nos Anunnaki, ou em certas entidades Jin. Segundo a primeira alegação, um ser conhecido como Anunnaki, descrito como os que desceram do céu, entidades longevas e poderosas que se acredita terem vindo do espaço há milhares de anos, teria se unido a uma serpente, e dessa união teria nascido Shamiran, dando origem a essa espécie. A outra alegação afirma que Shamiran nasceu da união entre um Jin, que assumiu a forma de serpente, e um ser humano. Há até quem afirme com frequência que Marãs, descendentes de Shamiran, ainda são vistos na região de Adana e arredores. Especialmente nos arredores do castelo conhecido como Ilan Kale, ou Castelo de Shamiran, cuja data de construção não pode ser determinada com precisão. Segundo a população local, disse com frequência que Shamiran é vista na região. O castelo foi construído sobre rochedos e está repleto de cavidades e buracos por toda parte. Para além do fato de essas rochas abrigarem numerosas serpentes, acredita-se, segundo a lenda, que Shamiran também tenha vivido dentro desses rochedos. Evliya Çelebi menciona esse assunto em seu Seyahat-name. Quando chegou ao castelo em Adana, ao relatar as inúmeras serpentes que circulavam ao redor da fortaleza, ele também descreve uma serpente com longos pelos e chifres. Segundo ele, essa criatura só poderia ser Shamiran, ou outro Marã. Evliya Çelebi escreve ainda que essa serpente, de grandes chifres e pelos, possuía um rosto com forma humana e que aparecia e se escondia de tempos em tempos. Segundo o que ele escreveu, mesmo que Shamiran tenha morrido, seus descendentes continuam a viver nesse castelo e em seus arredores. Essa seria a razão de aparecerem de tempos em tempos. Por isso, o nome Ilan Kale passou a ser conhecido também como Castelo de Shamiran, especialmente após os relatos presentes no Seyahat-name de Evliya Çelebi. No documentário Yarısı İnsan, Yarısı Ilan, metade humano, metade serpente, que recebeu o prêmio de melhor documentário da TRT em 2012, foram realizadas entrevistas com muitos idosos da população de Adana que afirmam ter visto os Marãs. Em uma dessas entrevistas, uma senhora idosa que vive em Çukurova diz o seguinte: tinha rosto humano, pernas curtas e um corpo em forma de serpente. Estávamos sentados no jardim de casa com os vizinhos ao entardecer, quando de repente vimos aquilo. Ele girava em torno de si mesmo sem saber o que fazer. Nós, junto com os vizinhos, fugimos tomados pelo medo. Nos últimos anos, um acontecimento ocorrido às margens do rio Seyhan, em Adana, é relatado da seguinte forma: duas mulheres agricultoras estavam sentadas à beira do rio quando começaram a gritar. Ao se aproximarem para perguntar o que havia acontecido, outros agricultores ficaram surpresos com a resposta das mulheres idosas. Em estado de choque, quase desmaiando, elas começaram a relatar o ocorrido. Uma mulher de rosto belo estava olhando para elas de dentro da água. A princípio, pensando, será que alguém está se afogando? As mulheres avançaram em direção ao local onde a haviam visto. No entanto, elas afirmaram que a figura, que inicialmente parecia humana, atravessou repentinamente para a outra margem do rio, deslocando-se rapidamente com pés semelhantes aos de um crocodilo, e que tinha a forma metade humana, metade serpente. Esse episódio é registrado como o caso mais recente de Shamiran.
As pessoas que vivem em regiões quentes sabem bem que as serpentes costumam entrar nos rios, seja para atravessar para o outro lado, seja por estarem sufocadas pelo calor. Será que os Marãs, descendentes de Xamerã, também poderiam ter feito algo assim? As pessoas que vivem em Sukurova e em seus arredores penduram imagens de Xamerã em suas casas, como forma de demonstrar respeito. Isso é feito para que, caso uma serpente entre na casa, ao ver a imagem de Xamerã, se afaste do local. Pois, segundo a crença, Xamerã impede que as serpentes piquem os seres humanos. Mas um dia, chegará em que as serpentes descobrirão que Xamerã morreu. Tomadas pela vingança, entrarão em todas as casas da região de Sukurova e envenenarão todos, sem poupar ninguém. E afinal, o que aconteceu com o sarcófago mencionado no início do vídeo, que se acreditava conter Medusa, mas do qual, segundo as descrições, teria saído um corpo semelhante a Xamerã? Esse sarcófago, pouco tempo depois de ser descoberto e exibido, foi levado para a Itália, às claras por estrangeiros, assim como ocorreu com muitos outros artefatos históricos da Anatólia. Quanto ao corpo, não se sabe o que aconteceu com ele. No entanto, não parece razoável imaginar que os italianos teriam transportado para tão longe um sarcófago de várias toneladas, completamente vazio. Infelizmente, entre 1800 e 1920, centenas de enormes artefatos históricos e tesouros existentes em terras otomanas foram saqueados por potências estrangeiras e levados para seus próprios países. Muitos deles estão hoje expostos no Museu Britânico, em Londres. Segundo uma alegação, chegou a ser levantada a ideia de que uma organização secreta teria levado o sarcófago por meio de uma grande operação. Porém, afastando-se dos exageros das teorias da conspiração e considerando os fatos históricos, durante os anos em que Istambul esteve ocupada, o sarcófago teria sido vendido aos italianos por soldados ocupantes, e estes o transportaram por navio. Há 90 anos vem sendo travada uma batalha jurídica para recuperar muitos dos artefatos históricos levados para o exterior. No entanto, apenas uma pequena parte conseguiu retornar à sua terra de origem. Espero que o sarcófago mencionado também seja encontrado e devolvido ao seu país. Isso significaria o surgimento de muitos segredos relacionados ao tema, incluindo a ligação entre as lendas de Xamerã e Medusa.